A gente tem que sonhar grande, tá? A gente tem que... Eu nasci no interior do estado do Rio Grande do Sul, né? Uma cidade que não tinha muito... Não, acho que, na minha opinião, não tinha muito futuro lá, uma cidade de um mercado muito pequeno. Segunda dica, trabalhar bastante desde cedo. Tenta fazer todos os estágios que tu conseguir. Não dê importância para salário no início da carreira. Veja quais são os lugares que tu mais vai aprender. Então tem escritórios que estão fazendo uma arquitetura que tu admira, tenta trabalhar lá, mesmo que o salário lá seja bem mais baixo. Tu tem que estar conhecendo o que essas empresas estão fazendo. Só conheço um jeito de ter sucesso na arquitetura, que é construindo uma marca, ou seja, um nome. E para o teu nome se destacar no mercado, ele precisa estar sustentado em 3 pilares: atração, técnica e lucro. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o teu foco, porque o cliente deseja e paga mais por uma arquitetura autoral. O fato é o seguinte: aquele que vende projeto briga por preço. Aquele que vende assinatura escolhe o cliente com quem quer trabalhar. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura, o podcast onde você vai conhecer as estratégias para você se destacar no seu mercado. Foi uma solicitação dos alunos, esse bate-papo, né, sobre projetos de arquitetura, e aí, como indicação, a gente chegou no Leonardo, que foi super solícito de conversar com a gente, de ter esse tempo para falar com os alunos aqui de Palmas do Tocantins. E essa é uma proposta de extensão justamente visando a complementação da formação dos alunos nesse processo. A pandemia, pelo menos, pôde nos proporcionar esse sistema, né? A gente está conversando com você direto e online em outro país. Então, essa é a única coisa boa disso, né? O restante não, a gente não comenta. Né? E aí eu gostaria que você se apresentasse para os alunos e para todo mundo que está acompanhando a gente. Claro. Em primeiro lugar, né, muito obrigado pela presença, né? Um privilégio estar aqui. E boa tarde a todos. E meu nome é Leonardo Mader, eu sou arquiteto, sou gaúcho, sou formado acho que desde 2004, então já tenho alguma jornada por aí, 16 anos de formado. E desde, digamos, bem cedo na minha carreira, eu resolvi trilhar uma carreira internacional. Então eu tive uma experiência de trabalhar na Itália, na Inglaterra, daí depois de 3 anos na Europa, eu voltei para o Brasil e abri meu escritório. Abri um escritório no Brasil chamado Mader Arquitetos. Isso foi em 2009. E em 2009, daí, a partir de lá, eu comecei a trabalhar em vários nichos, atuei em vários nichos, mas eu me encontrei mesmo foi na arquitetura de alto padrão. E daí eu comecei a desenvolver várias casas de alto padrão, alguns edifícios, algumas obras especiais. Consegui até fazer uma obra em Chicago, né? E alguma participação de obras também em Punta del Este, algumas casas mais sofisticadas em Punta del Este e pequenas intervenções em eventos em Nova York, Miami, alguma coisa assim bem sutil assim. Mas o que teve maior repercussão mesmo para mim foi as casas de alto padrão no Brasil, principalmente no sul do país. E depois de um tempo trabalhando nesse segmento, eu resolvi experimentar alguma coisa diferente, que era de experimentar uma certa globalização, digamos assim, uma internacionalização. Então, em 2017, ou seja, já faz 3 anos, eu resolvi me mudar para Inglaterra. E eu continuei com o meu escritório e acabei desenvolvendo alguns projetos à distância, e ao mesmo tempo em que eu também consigo colaborar com grandes escritórios aqui na Inglaterra também. Então, digamos, esse um pé no Brasil e um pé na Europa foi uma coisa que me marcou muito, né, nos meus últimos anos. E acho que isso aí acaba trazendo bastante diferencial e uma bagagem bastante única. Bacana, obrigado, Leonardo. E essa apresentação já deu para a gente um panorama de tudo que você trabalha, de tudo que a gente pode perceber um pouquinho da sua arquitetura. E aí, assim, logicamente que para fazer essa live eu pesquisei, né? A gente tem que fazer uma pesquisa profunda sobre a apresentação. E aí um dos questionamentos que eu faço e que muitos alunos me fazem é
com dúvidas ao estilo, digamos assim. Porque muitos falam assim, eu começo esse estilo de arquitetura do início, quando eu vou finalizar, do meio. Onde é que eu determino isso que a gente chama de estilo de arquitetura, seja contemporâneo, seja com materiais sustentáveis? Onde é que você acha que entra esse critério de adotar alguma solução? E que questão fantástica é essa, tá? Porque como eu sou brasileiro e tá muito presente a arquitetura brasileira em mim, e a arquitetura brasileira ela tem uma base modernista. Então, eu sei que todo mundo no Brasil acha que os arquitetos são bem diferentes no Brasil, mas quando o cara tá fora do país, eu vejo que é tudo muito parecido, né, no Brasil. E a base da arquitetura brasileira é modernista. E, em geral, toda a América Latina ela tem uma base muito forte modernista. E quando eu estou colaborando com escritórios ingleses, eu tenho uma dificuldade de me alinhar com o estilo deles, porque eles não têm essa base modernista. Então, o jeito com que a maneira com que eles solucionam os projetos são diferentes das maneiras que eu normalmente solucionaria, né? Eles vão botando mais elementos, enquanto o brasileiro ele tá sempre em busca de reduzir o número de elementos. E, digamos, os melhores arquitetos do Brasil são os que conseguem alcançar o auge da simplicidade, né? E, digamos, estão mais geralmente eles estão mais próximos do minimalismo, né? Os grandes arquitetos brasileiros. E aqui na Inglaterra eles não querem esse minimalismo, talvez por eles estar vivendo tem uma sociedade mais antiga e tem muita história por trás. Eles acreditam que tem outras coisas mais interessantes do que esse minimalismo que no Brasil, digamos, de certa forma ele é perseguido e ele é praticamente unânime, né? Com que as pessoas gostam, é quase unânime no Brasil a adoração pelo minimalismo. Então, eu acho o seguinte: se a gente for pensar de maneira global, a gente tem que estar bem aberto a entender o que o resto do planeta anda fazendo. Agora, se a gente quer ter uma atuação nacional, o que a maioria dos arquitetos acabam querendo uma atuação mais local, digamos assim, eu acho que quem está começando a carreira não deve ficar fiel a um estilo. Não deve perseguir ele, porque o arquiteto de início de carreira ele não tem maturidade para entender o que significa um determinado estilo. O que tu tá abrindo mão ao definir um certo estilo, e também ainda não tem nem a segurança de saber como é que se conduz, né, e exercer bem aquele estilo. Mas, ao mesmo tempo, depois de bastante experiência, ou conforme o arquiteto vai ganhando experiência, e ele vai aprendendo, vai absorvendo os estilos dos vários profissionais com que ele trabalha, ele vai acabar tendo, naturalmente, ele vai gostar de alguns estilos, alguns estilos ele vai gostar mais, e ele vai acabar adotando, misturando tudo que ele aprendeu e vai formar o próprio estilo dele. Só que isso aí vai demorar um tempo, né? E o que eu digo é: não tenha pressa para isso. Se tu tá em início de carreira e começou de um certo segmento, um certo estilo, e de repente tu começou a experimentar uma coisa bem diferente, que não tem nada a ver com o passado que tu fez, eu acho que não tem nada de errado isso. Não tem nada de errado. Mas em algum momento, quando tu quiser fazer com que o teu negócio realmente cresça, daí sim é bem importante tá definindo, né, qual é o rumo que tu quer levar o teu negócio. Isso é bem bacana, Leonardo, porque é uma das conversas que se pede, né, que os alunos discutem muito. E aí, uma das coisas que, assim, gera muito interesse, eu sei que deve gerar muito interesse, justamente por você estar em Londres, quais seriam as diferenças básicas que você percebeu claramente entre o mercado brasileiro, que você já conhece, e o mercado de Londres? E, além disso, qual é a diferença que você percebe nos arquitetos daí para os arquitetos do Brasil? Bom, o mercado, né? Aqui, o mercado, ele é muito mais rico. E por que ele é mais rico, assim? É porque todo
a nação é mais rica em geral, né? O país ele tem muitas indústrias, tem uma economia muito forte. Isso vem desde quando a gente lembra da história, né? A história geral, a história mundial. Portugal já era um país rico e daí vinha pegar o ouro no Brasil, e depois a Inglaterra ainda pegava o ouro de Portugal. Então, e sempre foi muito forte na navegação e conquistou várias terras, vários impérios, né? Construiu vários impérios no mundo. E depois de um tempo eles inventaram, né? Inventaram a indústria, né? E antes disso ainda começaram a criar o mercantilismo, que acabou vindo ao capitalismo. Então, historicamente, a Inglaterra sempre foi rica. Ela sempre foi uma referência. Hoje, então, a gente consegue ver nações como os Estados Unidos, ainda maiores, né? Mas, de certa forma, os Estados Unidos é uma colônia inglesa, por um certo ponto de vista. Então, a Inglaterra sempre foi um lugar muito rico. E o que acontece? É um lugar, digamos, que Londres é uma cidade gigante, que concentra onde está o principal riqueza da Inglaterra está em Londres, e ela tenta não ser muito vertical. Ela é uma cidade, digamos, mais horizontal. E em regiões centrais, onde é muito mais valorizado, o terreno acaba sendo super valorizado. O terreno é uma fortuna. E ao mesmo tempo é uma metrópole mundial e que nunca para, e os imóveis são muito valorizados. Todo mundo quer um imóvel aqui, tanto para trabalhar quanto para morar. E sempre tem um estrangeiro, um russo, alguém com muita grana querendo comprar ou alugar imóveis por aqui. Então, sempre vai ter gente comprando ou alugando imóveis por aqui. Então, isso faz com que os terrenos fiquem cada vez mais caros, os imóveis fiquem super valorizados, super caro. Aqui um aluguel é super caro, a compra de um imóvel é super caro. Então, a gente entendendo que o país é rico, os imóveis são caros. Então, ao comprar um terreno, ele é muito caro. Então, naturalmente, quando um arquiteto vai fazer um projeto, ele está mexendo com algo que é muito... ele está no meio de um processo que está circulando muito dinheiro, né, nesse processo. Então, naturalmente, ele consegue cobrar os estúdios aqui, os escritórios conseguem cobrar um valor bem mais alto para o projeto. E o que eles fazem com esse dinheiro? Não que que o dono do escritório vai ficar super rico com isso, mas sim, eles fazem um projeto melhor. Como que eles fazem um projeto melhor? Já que eles têm uma verba bem maior para isso, eles contratam uma grande equipe. Então, as equipes aqui eu noto que elas são maiores do que no Brasil para fazer um projeto. E os projetos demandam maior tempo, é mais tempo de desenvolvimento em geral. Em geral, eu vejo que é um tempo maior. E isso faz com que os projetos, naturalmente, eles consigam ser resolvidos. Cada detalhe do projeto acaba sendo resolvido. No Brasil, eu vejo que o pessoal ele acaba tentando resolver primeiro os projetos em planta baixa, depois vai resolvendo a questão da técnica construtiva, né? Primeiro vê a função, meio que já está definindo a função, já vai para a técnica construtiva, e se for um projeto acadêmico ou um projeto para um cliente de verdade, quase que não está faltando muito, já está faltando um pouco de tempo para resolver a parte estética e fachada, e então já faz poucos estudos de fachada, parte estética e já finaliza o projeto. Aqui a parte estética ela já vem junto, ou às vezes até é muito inicial, assim, quando começa um desenvolvimento de massas, né, ou de volumetria. Começa um desenvolvimento de volumetria, já começa a fazer um estudo formal, mesmo sem ter definido muito bem a função antes. E então a parte conceitual e a parte estética, eu vejo que aqui na Europa, em geral, ela é muito mais desenvolvida. Ela tem ela tem uma preocupação, ela tem um grande investimento. Os escritórios investem em equipe, né, e tempo, investem em horas de escritório, um tempo muito maior na parte estética do que no Brasil. E isso faz com que eles consigam obras com maior detalhe. Agora, se é mais bonito ou mais feio, isso aí cada um vai poder julgar, né? Isso é muito relativo. Então, em geral,
as obras aqui não são tão minimalistas. Claro que tem grandes mestres minimalistas aqui, como o Chipperfield, David Chipperfield é super minimalista, daí tem o Joe Paulson, né, ainda mais minimalista. Tem alguns ícones aqui na Inglaterra que são exemplos mundiais de minimalismo, mas em geral eles gostam de dar uma enfeitada nos prédios, tanto interiores quanto nas fachadas. Eles não gostam de fachadas tão lisas, assim, tão limpas. Com exceções, claro. Logicamente. E aí, uma das coisas que a gente vai vendo, né, principalmente, já que tem muito trabalho de massa volumétrica, muito trabalho de tentar aliar a função e a estética, a gente percebe realmente no Brasil, a gente trabalha muito uma questão de função e menos um pouco da estética. A gente percebe também que até o próprio estilo da arquitetura é totalmente diferente dos próprios materiais que a gente acaba inserindo. Né? Eles vão mudar outros parâmetros e outras ideias que, porventura, provavelmente você sentiu, ou não sei se ainda sente, uma dificuldade, porque no Brasil é de um jeito de fazer, é muito convencional, e na Inglaterra provavelmente deve ser um outro estilo. Né? Exatamente. Em termos de materiais, aqui existe uma tecnologia, né? Então eles têm à disposição uma tecnologia maior de materiais mais tecnológicos. Então tem vidros com aramado dentro, e esse aramado é em latão, é em cobre. A gente tem tintas especiais que são mais ecológicas, tem uma série de máquinas que conseguem fazer cortes em madeira e cortes em pedras, que são, digamos, isso acaba sendo, digamos, bem muito acessível, né, para usar em obras. Então, a tecnologia aqui, a tecnologia do concreto, qualquer tecnologia aqui, ela acaba sendo mais avançada, e ao mesmo tempo também, aqui o metal ele é mais barato do que no Brasil, proporcionalmente. Agora, fazer uma parede que é de concreto aparente, com concreto trabalhado, ripado, isso aqui já começa a ser considerado um trabalho mais artesanal. Então, eles tentam evitar isso porque é mais especial. E no Brasil isso acaba sendo fácil de fazer, né? Porque, digamos, é mão de obra humana, né? Então, é só mão de obra ali, isso não é tão caro. A mão de obra no Brasil não é caro. Então, aqui, tudo que é mais tecnológico acaba sendo mais barato. E quando tem que ser artesanal, fica mais caro. No Brasil é o oposto, né? Tudo que é artesanal é mais barato, empilhar tijolo é barato no Brasil, e trazer tecnologia é caro. Então, essa é uma diferença. E também, além disso, o metal, né? Aqui se usa muito o bronze, o latão, o cobre. A gente acaba tendo muito disso na arquitetura. Isso no Brasil é muito raro. É muito raro, realmente. É verdade. Isso com certeza é um dos grandes problemas que a gente tem, não problemas, mas dificuldades que a gente tem na hora de fazer qualquer projeto, né? Uma das outras coisas que a gente percebe também, que você tem comentado, faz alguns comentários, é sobre justamente as questões dos projetos de alto padrão. E aí, assim, quando a gente enxerga alto padrão, geralmente as pessoas enxergam clientes mais exigentes, posturas mais, muito material, muito ornamento, muita decoração. O que você percebe nesse sentido que pode estar errado na nossa concepção do que seria o alto padrão? Eu acho que existe isso que tu está comentando, existe. Não é o que eu trabalho com o alto padrão contemporâneo. Então, as casas são lineares, são mais minimalistas, uma solução de concreto aparente, com grandes extensões de painel ripado, e grandes esquadrias, grande formato, perfil esbelto, perfil bem fininho, muitas vezes o perfil embutido. Então, digamos, muito vidro, concreto, pedra e madeira, e uma tipologia bastante linear. Essa é o meu tipo de arquitetura. Digamos, é um minimalismo quente, né? Um minimalismo com elementos naturais. Dificilmente eu faço uma casa toda branca, mas já fiz algumas, né? Que às vezes o cliente quer uma casa toda branquinha, mais fria. Eu já fiz algumas delas, mas em geral tem mais o concreto aparente e pedras e madeiras. Esse é um alto padrão que ele é para um certo segmento de cliente que, em geral, ele é um pouco mais novo e ele é muito viajado. Clientes que viajam bastante são os clientes que mais
são que mais nos buscam ali na Mader Arquitetos, que é o nome do meu escritório, em Porto Alegre. E existe um outro tipo de alto padrão, que é um alto padrão mais tradicional, que eles querem digamos, é quase como se fosse uma casa branca, né? Alguma coisa com enfeites, né, com escadas cheias de adornos e uma escadaria que fica na frente da casa e mostra para todo mundo, mostra para os vizinhos todo o status que aquela nova casa tá tendo. Esse não é o tipo de cliente que eu acabo trabalhando, e geralmente o meu cliente é bem o contrário. Ele quer deixar a fachada bem fechada e ela é muito discreta pela vista da rua, as casas, né, mesmo em condomínio, ela é muito discreta e é toda aberta para dentro da casa, para dentro do jardim. E eu acho que esse tipo de cliente, ele está querendo uma coisa que não é ostentação, embora pareça que é ostentação, mas ele quer de uma maneira diferente, uma ostentação para... Acho que ele quer mais é curtir realmente, ele quer o conforto dele. Porque ostentação eu vejo que é para mostrar para quem não conhece, tá? E ele não quer mostrar para quem não conhece. Ele quer mostrar para quem ele ama, para a família. Então ele não mostrar, mas ele quer usar a casa. Então ela acaba sendo uma casa é uma casa para o cara curtir tanto o de segunda a sexta, né, no dia a dia de trabalho, também como curtir no seu fim de semana, no momento de férias. Então a gente a gente coloca espaços de lazer dentro da casa quando o cliente está querendo isso, né? E geralmente eles querem. Tem um terreno também favorece. E são clientes mais jovens e às vezes, os clientes mais velhos que eu já atendi, todos eles nos contrataram porque os filhos que disseram: pai, contrata a Mader, que a Mader, os caras são muito bons em projetos, os projetos são fantásticos, e contrata eles. Mas não que, em geral, a minha arquitetura não atrai tanto um público mais velho, mas, claro, depois que ele entra no processo, ele acaba curtindo, porque a gente faz uma casa muito customizada, né? Alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer um curso que era com uma psicanalista em São Paulo, e ela falava, e o curso era baseado no comportamento do consumidor de alto padrão, do consumidor de luxo. Não, o comportamento psicológico do consumidor de luxo. E eu fui para esse curso com a expectativa de aprender mais ou menos o que a tua pergunta estava falando, né? Como que trabalha, né, com esse consumidor que ele quer tudo do bom e do melhor e quer mostrar tal. E lá nesse curso me surpreendeu que eu aprendi exatamente o oposto do que eu esperava. Que o consumidor de alto padrão, ou o verdadeiro, se tu quer realmente agradar uma pessoa, e tu tem que conseguir fazer com que ela resgate os verdadeiros prazeres dela, né? E que os verdadeiros prazeres são internos e não externos. E às vezes o que deixa uma pessoa mais feliz são coisas muito simples. E então isso foi baseado no modelo de Lacan. Jacques Lacan é um psicanalista depois de Freud, né, da linha freudiana. E ele inventou o conceito, ele criou o conceito do petit A. Petit A é o pequeno A. E o pequeno A é o que simboliza essa pequena coisa que pode te dar uma grande felicidade, que para algumas pessoas pode ser uma calça jeans e uma camiseta, talvez numa casa pode ser um fireplace, que é só uma simples lareira no meio do jardim, ou um pequeno terraço com uma mesinha que tem 2 lugares, uma mesinha bem simples, mas que o pessoal o casal pode tomar um café da manhã sobre um pergolado, digamos, feito de uma palha, alguma coisa assim, uma madeirinha bem... Algo que não necessariamente é caro de fazer, mas que às vezes são os espaços que deixam as pessoas mais felizes dentro da casa, né? Em geral, o que faz muito sucesso na minha arquitetura são as lareiras, porque a lareira, ela acaba unindo a família. Então a família e amigos ficam ao redor do fogo, e então os clientes sempre reportam que gostam muito desses espaços. E a arquitetura também, ela é muito integrada, né? Então a casa toda abraça a piscina, a cozinha e living e salão de festas, tudo
tudo é integrado com a piscina, e a piscina também acaba ficando no coração da casa. E no fim das contas, a arquitetura, ela está refletindo aquilo que é mais importante para o cliente, que é a família, né, em geral. Em geral né, então é essa reunião de amigos e famílias, ou seja, reunir quem tu ama e fazer uma casa para quem tu ama. E a gente simplesmente dá o nosso estilo para traduzir isso. Então aquele curso me ajudou muito a fugir de soluções de revestimentos da moda, né? O que o pessoal está usando de revestimento. Isso para mim não é arquitetura, né? A arquitetura é a gente conversar com o cliente e a gente entender o que realmente vai deixar aquele cliente feliz. E a gente conseguir traduzir isso no projeto e conseguir ter esse retorno dele depois que ele está usando. Isso é bacana, porque esse é o nosso papel, né? A gente faz o projeto para o cliente, e daí atende as necessidades dele, né? Então isso é que é o forte da nossa arquitetura. Aí, você falou um pouquinho, eu percebi sobre algumas questões do trabalho, né? A gente acaba mexendo com algum software, acaba fazendo alguns trabalhos. Aí, qual é o software que vocês mais usam, né, dentro desse contexto? E até para a gente perceber um pouquinho, porque os alunos acham assim, a gente acaba inserindo alguns programas e fala, não, isso aqui não, aqui não existe isso. Mas e aí, como é que é esse trabalho? Quais são os softwares que mais se utilizam? Assim, as universidades inglesas, eu nunca estudei na Inglaterra, tá? Eu estudei sempre no Brasil. Mas quando eu converso com arquitetos, estudantes de arquitetura que estudam por aqui, eles sempre reportam que as universidades aqui não incentivam o uso de tecnologia. Então aqui basicamente eles incentivam muito o uso à mão, fazer maquetes à mão, e dificilmente são raras as universidades que incentivam o BIM. Eles deixam para um estágio mais avançado, mas as boas universidades eles incentivam muito o uso do Grasshopper. O Grasshopper é aquele software de parametrização que funciona junto com o Rhino e com o Rhino, né, o Rhino, e ele é muito usado por escritórios mais inovadores, mas isso aí não é comum, assim. Geralmente o estudante ele até usa isso na universidade, mas quando ele sai para o mercado, 99% dos escritórios não usam o Grasshopper, não usa a parametrização ainda no seu trabalho, né? São raros os escritórios que usam. Geralmente são esses escritórios bem famosos, como Zaha Hadid, como Foster, ou nomes, escritórios dessa envergadura que acabam usando. Mas ainda é um pouco conservador nesse sentido. Eu, pelo menos, acho que a gente tem que estar muito atento, né, à parametrização e até mesmo está vindo a inteligência artificial, está chegando aos poucos e ela vai mudar bastante coisa na nossa carreira. Mas uma coisa que eu noto que é muito usado ainda aqui é o SketchUp para modelagem, escritórios que ainda não migraram para o BIM, só que eles usam somente para modelagem, pequenos estudos. E daí, junto com o SketchUp, sempre tem alguém que mexe muito bem com o 3ds Max. E 3ds Max ou usam o V-Ray ou usam o Corona. Hoje em dia o Corona está crescendo muito aqui na Inglaterra, pela facilidade. Então os estudantes, os estudantes eles acabam não tendo essa formação de renderização e geralmente também não tem muita formação de BIM. E daí os escritórios acabam fazendo uma formação de BIM dos estudantes. Os estudantes são contratados, às vezes, muitas vezes, sem ter muito conhecimento de BIM. Os escritórios agora estão todos eles migrando para o Revit. Quem já trabalha com edificação, acho que já foi obrigado, né? Teve que mudar a força para o Revit. O ArchiCAD aqui na Inglaterra ele não é muito expressivo. E daí os escritórios fazem um treinamento para o Revit. Mas a parte de renderização, ela acaba sendo bem importante, só que não há o treinamento. Os escritórios não têm estrutura para treinar. E isso acabou sendo uma grande oportunidade, né, para todo mundo, principalmente para brasileiros, assim. Eu, por ter conhecimento de renderização, eu acabei me destacando aqui na Inglaterra muito por esse meu conhecimento, né, de desenvolver projetos usando o 3ds Max. Isso é bacana, porque às vezes quando a gente fala do Revit, né, aqui na universidade a gente já coloca os meninos para trabalhar no Revit. Ótimo. E ainda estão fazendo esse processo, a
Com certeza. Né, O Lô? Revit é líder mundial, E a tendência, né, eu não tenho bola de cristal, mas eu acho que por uma pressão do mercado, o Revit ele vai ter uma, ele vai abraçar uma parcela ainda maior do mercado frente ao ArchiCAD, porque a Autodesk é muito grande e talvez vai começar a acontecer no planeta, o que já está acontecendo na Inglaterra, que é todos os engenheiros já estão fazendo os projetos estrutural, projetos de instalações, ar-condicionados, eles já fazem tudo isso dentro do Revit. E se tu quer conduzir bem o teu projeto, tu vai ter que usar a mesma ferramenta que eles, porque no BIM tu tem que ficar trocando os arquivos com muita frequência. E esse papo de ficar usando o IFC, que funciona bem com o ArchiCAD, não é a mesma coisa, né? Se tá todo mundo dentro do Revit, flui muito melhor, né? Tá todo mundo dentro do própria ferramenta. E com certeza, né? Do Revit, daí depois do Revit, o que tem que aprender então é o Dynamo, que é a ferramenta de parametrização que funciona em cima do Revit. Um dos grandes problemas que a gente percebe justamente, né, na construção civil, principalmente brasileira, é o que a gente chama de compatibilização. Né? Uma pessoa faz um programa, o outro faz na outra, o outro faz na outra. E a gente a gente tem o programa, mas acaba que cada um foi treinado de um jeito e a gente não se dispõe a fazer esse complemento como um todo, né? E aí isso gera um retrabalho no processo. A gente percebe que claramente que uma das coisas que tem muito no processo de arquitetura é o chamado retrabalho. Né? Eu faço o projeto, aprovo, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, eu tenho como evitar isso? Como eu posso evitar esse retrabalho excessivo? Olha, aqui também tem o vai e volta, tá? Eu acho que o processo de projeto, ele é uma experimentação. Eu acho que a minha arquitetura mudou muito para melhor quando eu encarei que mudar o projeto não era algo ruim. Eu não tinha perdido, não foi um fracasso quando eu mudei o projeto. Foi o contrário. É eu que estou cada vez chegando mais perto de uma excelência, né? Talvez isso na arquitetura seja, não sei se é alcançável ou não, né? Talvez ela pode até ser impossível, né? Alcançar essa perfeição. Mas quanto mais tu muda um projeto, mais tu tá te adequando a alguma necessidade que é importante. Ou é para tua arquitetura, tá deixando mais bonito, que isso é importante para o teu portfólio, ou tu tá mudando porque tá mais próximo do verdadeiro desejo do cliente, ou tu tá mudando porque é uma necessidade da cidade, da vizinhança, tá pedindo isso, ou alguma necessidade porque a gente não tá sozinho no planeta, né? Às vezes o brasileiro, ele tem uma mania de pensar que ele só pensa, ele e o cliente, né? O profissional e o arquiteto é só o lote, e ele acaba esquecendo os vizinhos, acaba esquecendo a vizinhança, acaba esquecendo a cidade, e algumas vezes há uma competição dos arquitetos querendo qual que é a casa mais bonita, qual que é o prédio mais bonito, vão fazer um prédio mais bonito ainda que os outros, e ninguém está preocupado com a cidade, né? Como fazer a cidade mais bonita, né? A gente tem que fazer que a nossa cidade seja mais bonita que as outras. E não que o nosso prédio seja o mais bonito da rua, ou não que o nosso prédio seja o mais bonito do bairro, né? Ou da cidade. Então, é uma mudança de mindset, né? Uma mudança de mentalidade que eu vejo que aqui já é natural. Na verdade, não sei se é tão natural assim, mas é uma pressão das cidades. Porque aqui a prefeitura, ela, para aprovar um projeto, ela não é uma questão só de índice, não é uma questão só de índice construtivo, ou de alturas, ou de área construída, mas sim, eles avaliam principalmente a estética do prédio, se essa nova edificação ela vai deixar essa parte da cidade mais bonita ou não. Então, se é uma torre, eles fazem vários estudos, que aqui chamado Planning Permission, né? Seria a aprovação, né? Uma permissão para a aprovação da prefeitura, tá? Então, são várias etapas aqui e eles têm que fazer vários estudos, a gente tem que fazer uma série de renders, e renders tanto de perto, de longe, como é que vai ser como é que é a qualidade do prédio. Então, a gente tem que mostrar
para conseguir uma aprovação aqui, tem que mostrar que a nova edificação vai deixar a cidade muito melhor. É assim que a gente consegue uma aprovação aqui. E eles comentam até o material, né? Por que não está usando uma pedra que é uma pedra local, uma pedra que já é mais usada em todos os outros prédios? Por que tu quer te destacar tanto, né? Cada vez que tu quer fazer uma edificação que tu te destaca muito na rua, no quarteirão, a prefeitura tenta usar um elemento um revestimento mais parecido com os prédios ao lado. Né? Essa rua aqui, toda rua tem muito tijolo vermelho. Usa também esse tijolo vermelho aqui. Né? Então eles têm essa intervenção, né? Que é uma força da sociedade para que tu fique mais comportado, digamos assim. É como se fosse um destaque sem dar um destaque devido, né? Tem que homogeneizar com o entorno, porque senão a gente acaba criando um elefante branco, algo que chame mais atenção do que o entorno, né? E isso é realmente interessante. Uma outra coisa que, assim, só para a gente já estar em ritmos de finalização, mas assim, uma das coisas que se discute muito é que não dá para a gente desenvolver todas as habilidades durante a faculdade. Infelizmente não dá, porque é muita coisa ao mesmo tempo. A gente percebe claramente, os alunos falam: eu tenho que fazer projeto, eu tenho que fazer história, eu tenho que estudar, fazer urbanismo, fazer isso, né? E acaba que cria-se uma história sobre o curso de arquitetura, o projeto e etc. Dentro das habilidades que os alunos têm que desenvolver, qual que você acha que assim, é mais importante para o processo de projeto nesse momento? Bom, para o processo de projeto, eu acho que essa é a parte menos desafiante na vida de um profissional, na parte de projeto. Porque o arquiteto, a arquiteta, ele vai conseguir desenvolver. Eu acredito que o arquiteto ou arquiteta recém-formado, se ele tiver a habilidade de conversar com os seus parceiros, com colegas e principalmente com o engenheiro vai dar algumas dicas. Tem vários consultores, né, com engenheiros, né, os complementares que a gente acaba contratando junto para fazer um projeto. A gente acaba aprendendo muito com eles. Chega numa loja, chega num fornecedor, o fornecedor vai explicando, vai dando uma aula para nós de como que a gente vai aplicar aquele material que ele está vendendo. Então eu acho que a parte de projeto em si, eu acho a menos desafiante, assim, em termos de resolução de projetos. Eu acho que o grande gargalo na formação das universidades está na questão de negócios, né? O arquiteto, ele muitas vezes, a maioria dos arquitetos brasileiros, eu acho que acabam não sendo um funcionário, mas eles acabam tendo que montar o seu próprio negócio e tem que conseguir, digamos, pagar suas contas vendendo seus projetos, atendendo o cliente, cobrando o cliente, precificando de maneira correta, e ele tem que contratar muitas vezes um estagiário para ajudar ele a desenvolver o projeto que ele vendeu, e às vezes ele também tem que estar pensando qual é aquela pergunta inicial que tu fez, né? Qual é o estilo, qual é a identidade que eu quero dar para o meu escritório, para a minha marca, como é que eu quero envolver, que tipo eu quero ser reconhecido como no mercado, né? E eu falo muito, né? Eu tenho meu canal do Instagram, eu falo muito da importância de a gente estar criando um nicho na arquitetura e ser reconhecido dentro desse nicho, porque se a gente ficar atuando em vários segmentos, no fim das contas a gente não vai atuar em nenhum, né? Se a gente tentar fazer de tudo um pouco, no fim das contas a gente não vai fazer nada expressivo. Então por isso que quando eu fundei o meu escritório, eu estava trabalhando, eu fiz concursos para prefeituras de área urbana, ganhei, né? Tirei primeiro lugar, executei a obra e tal, e fiz projetos de várias outras coisas, mas o que eu me encontrei mesmo foi quando eu fiz casas de alto padrão. E ali eu me encontrei, me apaixonei por aquele segmento, e daí eu resolvi dedicar todo o meu escritório a fazer só esse segmento, e aí sim começou a vir somente clientes querendo fazer casas comigo. Eu tive um posicionamento muito claro e eu comecei a escalar o meu negócio, né? No início com certeza fazia muita coisa errada, né, em termos de gestão, mas eu acho que esse era essa visão tanto de marketing quanto de business, né, de negócios. Isso acho que é uma coisa que falta bastante, né, na formação de um arquiteto, e que quando ele se forma, ele vai sentir essa falta, né?
Isso. E quando você toca nesse assunto, é extremamente interessante, por quê? Porque logo quando o aluno se forma e está na faculdade, ele fala, vou abrir meu escritório, vou juntar com mais um colega, vou abrir. Quando ele abre, é que ele começa a perceber todas as dificuldades da profissão, porque você está formando como arquiteto. Você não está formando com arquitetura e um plus aí que seria de gestão também. Você não faz isso. Exato. A gente precisa saber de negócios, né? Porque, no fim das contas, ou a gente vai ser um funcionário de alguém, vai ser um colaborador de algum escritório, e a gente sabe que isso não é estabilidade, porque a qualquer momento tu está trabalhando no escritório e veio uma coronacrise, veio um Covid-19, os principais clientes daquele escritório cortaram o contrato e teve que mandar metade da equipe embora, e talvez tu seja um deles. Então, aquela estabilidade que tu pensou que tinha, daqui a pouco tu tá solto no mercado e tu não sabe nem para onde ir, tu não sabe nem como começar o teu próprio negócio. Se chegar alguém perguntando um preço para ti de um projeto, querendo te ajudar, até tu não sabe nem como dar esse orçamento, não sabe nem como cobrar, quantas revisões. E se tu fechar esse projeto, quantas revisões tu vai estar fazendo, como que tu vai lidar com esse cliente, né? E se ele não quiser pagar por algum motivo, tu não sabe nem como se defender disso, né? Questão de contratos, como cobrar, as maneiras mais elegantes e sutis de cobrar, né? Mais eficazes, assim. Tanto de precificar quanto de realmente cobrar, né? Tem a nossa parcela tem que ser paga agora, tal. Então, às vezes o arquiteto ele não foi treinado para isso. E isso acaba sendo o dia a dia, né? E como contratar, como é que a gente vai... São raros os trabalhos em grupos na faculdade. Eu acho que a gente deveria sim, né, trabalhar em grupo e incentivar mais isso. E eu acho que, sinceramente, a gente teria que estar tentando montar um certo escritório dentro das universidades. Acho que isso seria uma coisa legal. E esse escritório, ele tinha que não ser um trabalho social, mas eu acho que ele tinha que ser com clientes de verdade. Com clientes que querem prazos de verdade, que querem projetos de verdade e que tinham que aprovar de verdade o projeto. Só que daí teria que ter, isso tinha que ter que ser com certeza associado a um arquiteto habilitado, né, que estaria sendo responsável por tudo, mas fazer com que os estudantes conseguissem participar disso, do mundo real, assim, sabe, de um cliente dizendo, olha, eu não gostei disso aqui, mas a gente vai ter que mudar, entendeu? Eu tinha outra coisa em mente, porque no mundo acadêmico isso não existe, né? A gente só tem que preencher, tem que fazer aqueles 20 detalhes para entregar, e, né, são 10 detalhes que entregar, tal data e deu. Entregou os 10 detalhes, passou de ano, mas passou de semestre. Mas no mundo real não é assim, o cara ele não tá nem aí para os detalhes construtivos. Quem quer saber do detalhe construtivo é o mestre de obra e às vezes ele nem olha, tá? Agora, o cliente, ele quer saber se está gostando ou não. Ele tinha uma expectativa, ele quer saber se o projeto, né, tá conforme ele estava querendo. Isso é bacana, a ideia que na verdade seria uma incubadora, né? Exato. Dentro da universidade, para dar essa realidade, essa cara do aluno. Seria uma coisa parecida com a residência médica. Entendeu? O cara tá se formando, mas ele tá vendo, é um paciente de verdade, entendeu? Tem um médico mais experiente do lado, olhando tudo que ele faz, mas o cara tá mexendo numa vida humana, entendeu? E eu acho que é por aí, e a arquitetura tinha que também ter isso. Ele tá mexendo tem um cliente, entendeu? Ó, a gente pode entregar isso aqui pro cliente, mas tu tá preparado, ó, se ele não gostar, a gente vai ter que refazer tudo de novo. Entendeu? Daí o cara vai lá, faz, o cliente não gostou, a gente aprendeu, né? Vai ter que refazer tudo até entregar. Isso é bacana, essa proposta, né, de dar essa experiência para o aluno. Porque às vezes ele vai para o estágio, mas ele não participa de todos os processos, né? Acaba que em alguns processos ele acaba sendo retirado, mas na incubadora seria... Qual que é a diferença do estágio? O estágio, tu é um executor de tarefas, entendeu? Sim. Alguém chega, tu não tá sabendo do negócio, tu não sabe como que veio o cliente, tu não sabe como é que foi fechada a proposta, quanto fechou, qual é o prazo de entrega, como é que é a gestão daquele projeto, não sabe nada disso. Tu chegou no estágio, alguém passou para ti, tu tem que desenhar isso aqui, até quinta-feira,
Deu, tu fica só desenhando, é uma coisa, né, como é que se diz, tu não tem visão, tu não tem uma visão de negócio ali no estágio. Tu apenas está executando uma tarefa pontual. Tu executa uma tarefa pontual, é dada outra tarefa pontual e outra tarefa pontual. O estagiário, ele pula de tarefas para tarefas, ele é um tarefeiro. E o que eu tô falando é outra coisa, ele está participando, ele está enxergando tudo. Tem um arquiteto experiente que estaria, né, que estaria orientando, né, tá dando, seria um mentor quase, né? É um mentor junto, é um responsável junto, né? Ele é mais que um mentor, ele que assina a parada toda, ele que é o responsável por, se vai dar algum problema, ele vai ter que assumir. Mas ele está envolvendo o pessoal, e está envolvendo o cliente de verdade, com dinheiro de verdade, e daí o projeto está tendo sucesso, os estudantes também vão ganhar o dinheiro mesmo por ele, né? E acho que isso é legal. Seria legal. Bacana, isso é bem bacana, essa ideia é bem interessante, né? Dentro até do contexto que a gente vive. Algumas universidades, elas têm realmente tentado buscar o empreendedorismo, né, com o aluno, mas como uma disciplina, geralmente ela não está na grade, ela fica como optativa, né, e o aluno cursa se quiser, né, e deveria estar na grade como obrigatória, né, até porque o aluno vai abrir um negócio de gestão, até para ele participar desse processo. E aí, para a gente, fora a habilidade soft, a gente já vai citando aí, que todo mundo tem que saber um pouco, né? E aí, para a gente fechar, né, a ideia da live, não vamos tomar tempo, os alunos aqui, a gente está falando de Palmas do Tocantins, para quem não está acompanhando a gente agora, uma dica que você dá não só para os alunos de arquitetura da universidade, mas de um modo geral. O que eles precisam, né? O que eles podem fazer durante esse processo para saírem bons profissionais lá na frente, inclusive ao próprio momento que a gente está vivendo. Eu acho o seguinte, a gente tem que sonhar grande. Tá, a gente tem que... Eu nasci no interior do estado do Rio Grande do Sul, né, uma cidade que não tinha muito... acho que, na minha opinião, não tinha muito futuro lá, uma cidade de um mercado muito pequeno. Daí eu sempre quis estudar em Porto Alegre, dei um jeito, consegui estudar em Porto Alegre. No início eu fiquei morando na casa da minha tia, depois eu consegui alugar um apartamento com um amigo. E foi sempre numa luta, né? Desde cedo comecei a trabalhar bastante. Então, primeiro assim, sonhar grande, né? Nunca desista do teu sonho. Aconteça o que acontecer, algum dia vai chegar. Se tu desistir, não vai acontecer nada nunca, né? Mas tu sempre manter ele vivo, a coisa algum dia, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer. Segunda dica, trabalhar bastante desde cedo. Tenta fazer todos os estágios que tu conseguir. Vai trabalhar, não dê importância para salário no início da carreira. Veja quais são os lugares que tu mais vai aprender. E onde é o lugar que tu mais vai aprender? Os escritórios que são mais parecidos com o que tu sonha. Então tem escritórios que estão fazendo uma arquitetura que tu admira, tenta trabalhar lá, mesmo que o salário lá seja bem mais baixo. Mas tu tem que estar vivendo, tem que estar conhecendo o que essas empresas estão fazendo. Tu tem que estar internalizando, tem que pegar o mindset daqueles caras, tem que pegar o jeito que eles conduzem o negócio, o jeito que eles projetam. Tu admira aqueles projetos, então tu tem que aprender com eles. Outra coisa, comece a dar ouvidos a pessoas, às vezes, que tu a princípio não daria. Às vezes a gente gosta muito de alguma coisa e a gente se fecha a todo o resto. Mas às vezes é interessante também observar e tentar entender por que outras coisas funcionam há tanto tempo assim. Quando que eu me dei conta disso? Quando eu fui para a Itália, que eu tive a oportunidade de trabalhar com arquitetos, incríveis arquitetos que trabalhavam com Renzo Piano, e eu achava que eles faziam coisas erradas, na minha opinião. Demorou 6 meses para eu entender que o que eles faziam era muito mais genial do que eu tinha aprendido até então. E depois agora eu estou indo na Inglaterra. E às vezes eles fazem coisas que eu penso, não, isso aqui não pode estar certo. Por que eles ficam botando tanta coisinha, né? Vamos fazer uma coisa mais lisa, mais minimalista. E com o tempo, eu estou começando a entender por que a arquitetura aqui não é tão minimalista assim. Por que eles vão botando mais detalhes? Porque às vezes o arquiteto, ele admira muito a Vila Savoie, do Le Corbusier, mas quando ele vai casar e vai fazer a lua de mel dele, ele tá com grana, ele vai para um resort que não tem nada a ver com aquilo. Né? Então, porque ele entendeu que aquele resort em Bali, aquilo é verdadeira felicidade. Talvez morar numa casa tão fria quanto a do Le Corbusier, o Mies, eu sou fã do Mies, né? Sou o maior fã número 1 do Mies, mas
às vezes eu fico me questionando, né? Até que ponto essa arquitetura tão minimalista, né? Essa coisa que o arquiteto persegue tanto, que é essa pureza das linhas, até que ponto isso vai trazer a verdadeira felicidade para nós, sabe? E às vezes a gente ter uma arquitetura mais humana, às vezes ela tem que... Às vezes o ego do arquiteto faz com que a arquitetura não seja tão humana. E eu acho que quando a gente começa a dar ouvidos e ficar mais atento a isso, eu acho que a gente acaba crescendo muito como profissional. E isso aí a gente vai aprendendo trabalhando com vários outros profissionais. Então hoje eu já tenho, né, já tenho mais de 40 anos, já tenho 42 anos e estou trabalhando com outros arquitetos, alguns mais jovens, mas a maioria deles bem mais velhos. E eu aprendo muito, muito sobre coisas que dificilmente eu conseguiria aprender no Brasil. E isso é o que mais me motiva, assim, a estar dividindo tanto conhecimento, né? Não sei se todo mundo já me conhece, mas eu tenho um canal no Instagram que eu fico difundindo o que eu ando vivendo por aqui. E eu acho que isso que me dá mais vontade de dividir realmente, passar esse conhecimento adiante. Porque muitas coisas que a gente vive hoje não necessariamente é a única maneira de viver, ou a única maneira de ser, né? As coisas podem ser diferentes também. Isso é uma coisa que, quando cai a ficha, muda bastante coisa. E, Leonardo, a gente agradece, né? Só pra gente finalizar, a gente agradece a sua participação, a sua presença, disponibilidade, estar conversando com os meninos aqui, né? Quando eu falei, é o Leonardo, aí os meninos, tá. Não, ele tá falando de Londres. De Londres? Eu falei, gente, a gente tem também essas possibilidades, né? Que proporcionar para vocês também esse bate-papo, essa conversa tão interessante, até para a gente perceber outras realidades locais, tá bom? Então, muito